Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza e pai do Rony, e congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, igreja presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Amados, hoje nós temos aqui no conteúdo de hoje, nosso estudo, um assunto bastante importante. Hoje nós estamos no sexto passo, a sexta lição da escola bíblica, e nós queremos deixar esse vídeo aula para te fortalecer, te ajudar aí na sua sala de aula. E queremos também te convidar, olha, você pode se inscrever em nosso canal, toque no sininho 2 vezes e você fica ali um inscrito assíduo, porque as mensagens chegam a você a tempo, a contento. Eu quero rogar a Deus que venha dispensar suas bênçãos do céu sobre a sua vida, sobre a sua família. Como você percebe, eu estou aqui na minha retaguarda, uma capulana originária da África, porque hoje o assunto é um assunto bastante envolvido com missões. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo na plenitude do Espírito, explicando a plenitude do Espírito, o seu apostolado no Espírito, o operar do Espírito Santo, ou seja, missão não se faz sem o Espírito Santo. Há quem diga que missão sem o Espírito Santo é turismo. Então vamos lá. Nós temos aqui no nosso texto áureo, né, Paulo no poder do Espírito, né? Paulo no poder do Espírito, não se pode fazer nada para a obra de Deus ou na obra de Deus se não for com a direção, com o poder, com a autorização, com a dinamização do Espírito Santo de Deus. Não saia para falar de Jesus sem o Espírito Santo, porque isso é complicado. O texto áureo diz assim, ó: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse texto áureo e esta palavra prática falando a respeito da importância do Espírito Santo. O texto áureo fala de Paulo em Éfeso, quando ele encontra aqueles 12 homens que certamente foram evangelizados por Apolo que até então só conhecia o batismo de João, que era arrependimento de pecado, batismo para arrependimento de pecado. É tanto que quando Paulo perguntou-os se eles já conheciam o Espírito Santo, eles nem sequer ouvimos falar. Aí Paulo logo entendeu: certamente vocês foram batizados no batismo de João Batista, que era para arrependimento. Mas, mesmo assim, Paulo, com toda a sabedoria, não desfez as palavras, a pregação de Apolo. Muito pelo contrário, ele reforçou, ele adicionou a importância deles receberem o Espírito Santo. Vamos adiante, meus queridos. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos 19, do versículo 1 ao 7, para você conferir aí na sua igreja, aí em casa, no seu estudo. Amém? Então logo nós entendemos que nós estamos aqui falando exatamente da segunda viagem missionária de Paulo. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. O que é viver na plenitude do Espírito? O que seria a plenitude do Espírito? Existe esse negócio de plenitude do Espírito? O que eu posso alcançar, o que eu posso fazer? O que a plenitude do Espírito pode proporcionar? Que grau, que gradualidade do Espírito é essa na vida de um ser humano que ele chega a fazer a obra com essa capacidade, como Paulo fez e outros que receberam a plenitude do Espírito fizeram? Tornaram-se destemidos, pessoas cheias do Espírito, ousadas, que não temiam nem a morte, mas foram direto ao seu objetivo, pregando sim, simples na
um evangelho simples, porém não deixando de falar da importância do Espírito Santo. O Espírito Santo requer na nossa vida santidade, requer na nossa vida obediência, todas essas coisas, porque ele habita em nós. O Espírito Santo por dentro efetua a obra que vem reverberar na parte exterior, a ponto das pessoas verem, notarem que eles não fazem por si próprios. Certamente tem uma força sobrenatural que está envolvendo-os para fazer tal coisa. Vamos lá. Pregando a Cristo no poder do Espírito, né? Paulo movido pelo poder do Espírito. Paulo foi, logo após a sua conversão, ele recebeu a ministração do Espírito Santo, recebeu a ministração para voltar à visão que ele tinha perdido e ser cheio do Espírito Santo. Essa ministração foi feita por Ananias. Ananias foi um canal e o Espírito Santo foi a fonte. O canal ministrou a bênção que foi Ananias, e a fonte o Espírito Santo o capacitou de tal forma que ele nunca mais foi o mesmo. Passando ali alguns dias em Damasco, ainda na Síria, falando nas sinagogas ousadamente logo depois que ele se converteu. E depois dali ele saiu, passou mais 3 anos no deserto da Arábia, sendo polido, sendo preparado, como a lição anterior fala, sendo polido, preparado, sentindo na pele o desprezo, a solidão, o frio, o calor, tudo aquilo, aprendendo a viver, a passar por aquilo que ele forçou muitos a passar, a sofrer por causa da perseguição. Mas era necessário para que fosse quebrado o ego de Paulo. Bem como é necessário, às vezes, alguns processos da parte de Deus em nossa vida para quebrar o nosso ego, para que venha desmontar a nossa arrogância, a nossa petulância, esse ego que grita tão alto no nosso interior que às vezes acalenta qualquer uma outra essência. Por isso é necessário abater o ego, abater essa questão de arrogância para que sobressaia o sobrenatural de Deus na nossa vida. Pois Deus quer usar uma pessoa, um tabernáculo, uma casa pura, assim como, bem como o profeta Jeremias falou: Senhor, eu sou apenas uma criança. Ora, Deus se agradara da expressão, é esses mesmos, é esse que eu quero usar, é dessa forma, porque está vazio de si, está vazio de ego, eu vou encher do Espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Não se faz missão, não se prega o evangelho, não se atravessa fronteira, não se passa de um lado para outro, levando o evangelho de salvação com o ego acima da essência que o Senhor proporciona, que o Senhor coloca em nós para assim fazermos a sua obra. Glória a Deus, vamos lá. O caminho de pregação. O caminho de pregação. O caminho de pregação por onde você passa, né, cada cidade, cada lugar que você passa, fica marcado por onde passamos, porque nós não passamos anunciando a candidatura de um futuro político, um futuro prefeito, seja na escala municipal, estadual ou federal, se passa anunciando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Passamos anunciando a palavra de Deus, aquele que criou o mundo e que o mantém tudo sob controle, bem como a nossa vida, anunciando a salvação, trazendo à tona a revelação, o nome daquele que pode salvar, pode libertar, pode transformar a vida de qualquer um ser humano pecador. Paulo e as 2 viagens missionárias. Sabemos que Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele não atinge até então a região da Macedônia. Ele para ali pela região da Acaia, né, beirando a Ásia Menor, na Fenícia, porém ele não atravessa o mar para o outro lado, onde hoje é a atual Europa. Mas na segunda viagem missionária ele passa por ali, chega a Troade, e de Troade ele viaja para
Neápolis, do outro lado na Macedônia, e ali consequentemente para Filipos, e ele vai alcançar outras cidades até chegando lá em Corinto. Chegando em Corinto novamente, depois ele volta, agora sim passa pela Ásia, então ele chega em Éfeso, e é interessante que foi ali onde ele concluiu a obra, onde ele impôs as mãos sobre aqueles 12 homens, e eles receberam o Espírito Santo de Deus, ficaram cheios do Espírito, capacitados agora para fazer uma obra sobrenatural. Eu, com a minha capacidade humana, eu tenho a capacidade para fazer tal coisa, porém, com o derramado Espírito sobre a minha vida, a potencialização e a capacitação faz com que eu venha executar obras muito maiores ainda, né? O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Pleno quer dizer completo até em cima, cheio. Então é interessante essa completude, essa plenitude do Espírito, e se explica melhor no dia de Pentecostes. Ali quando, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre o cenáculo onde estava ali reunidos 120 pessoas. Diz a história, o relato aqui em Atos dos Apóstolos, que eles foram cheios do Espírito Santo. É preciso voltar lá no capítulo 1, onde no versículo 6 do capítulo 1 eles dizem: Senhor, naquele dia restaurarás tu o reino a Israel. No 7 o Senhor diz: não pertence a vós saber do tempo e das estações. Mas, aí o versículo 8, mas eu vos encherei, eu derramarei sobre vocês, eu encho vocês da plenitude do meu Espírito, derramarei do meu Espírito sobre vós, e lhes farei dinâmico, ou seja, eu lhe darei a plenitude do Espírito, vocês ficarão cheios, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Na plenitude do Espírito é derramada uma capacidade tal que você vai além, sem olhar os obstáculos, sem se preocupar com tal. Mas você vai porque está cheio do Espírito Santo de Deus, e você entra onde você nunca entrou sem Ele, você vai aonde você nunca foi sem Ele, você fará coisas que você nunca pensou em fazer. O Senhor, até mesmo na antiga aliança, o Senhor derramou do seu Espírito sobre a vida de Bezalel e a Oliabe, e eles ficaram com adestrado a ponto de fazer obras que Moisés disse: Senhor, para o homem isso é impossível. Sim, é impossível para o homem, mas com essa capacidade. Então eu vejo o Espírito Santo, a plenitude do Espírito sendo derramado sobre a vida de uma pessoa para uma obra específica, ainda lá na antiga aliança. O Espírito Santo aparecendo lá na antiga aliança. Então no Pentecostes se explica muito bem o derramar pleno do Espírito Santo sobre a vida daqueles em que o Senhor chama para a sua obra. Terceiro e último ponto, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. As Escrituras como fonte reveladora sobre o Espírito Santo. Não despreze a palavra de Deus. Paulo, ele traz o esclarecimento a respeito do derramar do Espírito, trazendo, descortinando as Escrituras. Imagina só o profeta Joel falando, né, que naqueles últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Ele estava dizendo: eu derramarei e eu vou proporcionar a plenitude do meu Espírito sobre eles, para que eles exercessem a obra que foi realmente feita. E hoje é a nossa vez, é nós que estamos aqui, precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida para executarmos tal obra. Ora,
O Espírito Santo não enche uma pessoa para ela ir dormir. O Espírito Santo não enche uma pessoa para ela se acomodar, para estagnar. O Espírito Santo faz da pessoa dinâmico, faz da pessoa dínamo, faz da pessoa dinamite, faz da pessoa um ser ativo na obra do Senhor, mas como não somente nas coisas naturais, também naturais, mas principalmente nas coisas sobrenaturais. Imporão a mão sobre os enfermos e curarão, expulsarão um demônio, darão ordem às enfermidades e as enfermidades sairão, os doentes ficarão curados, poder-se até tomar alguma coisa, ingerir alguma coisa mortífera, nada lhe farás mal algum, porque o Senhor derramou sobre tal uma capacidade para isso que aqui estamos em pauta, estamos falando. Como falei no Pentecostes, se explica muito bem a respeito disso. Pedro falou, não, quando disseram, tentaram acusar, não, isso é embriaguez, eles estão embriagados. Pedro se levantou discursando e disse, isso não é embriaguez, não tem ninguém aqui cheio do mosto, isso é o que o profeta Joel profetizou, é o derramar do Espírito sobre nós. Nós estamos cheios do Espírito Santo e não de mosto. Aleluia. Então Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, em Atos 19, do 1 ao 6. Ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo ensina tranquilamente. Quando ele chega lá em Éfeso, que indaga aquelas pessoas, um povo de costume terrível, a imoralidade, a idolatria, as feitiçarias, coisas das mais altas, escalão de perversidade e mais baixa na questão moral. Então isso Paulo enfrentou na plenitude do Espírito, passando antes por lá Apolo, ele conduz aquelas pessoas a Jesus, é anunciado o nome de Jesus Cristo e foram batizados no batismo de João Batista, porém precisavam conhecer o Espírito Santo. Paulo fala do Espírito Santo, ensina, descortina a palavra e mostra para ele a ação da Trindade, o Espírito Santo, o operar do Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo agora operar. Pai entrou, o Filho passou, deixou preparado, foi ao Pai, enviou o Espírito Santo da parte do Pai e agora é o tempo do Espírito Santo operar. Paulo ministra tudo, impõe as mãos e ministra o Espírito Santo sobre eles, é descido e capacita-os para uma grande obra. Meus amados, fique com esta porção da palavra de Deus. A lição anterior falamos aqui sobre um assunto bastante interessante, a mensagem de Paulo, né? Jesus Cristo e esse crucificado, a mensagem do apóstolo foi essa, pregando Cristo crucificado. E esse falando agora, essa lição 6, falando sobre a importância do Espírito Santo na vida do crente, do convertido, para fazer a sua obra. A próxima aula, Paulo, o plantador de igrejas. Por onde ele passava, ele formava uma comunidade e um local, deixava certo um local para eles congregarem e ali comungarem da mesma fé e fazer com que a comunidade crescesse em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. E aqui nós rogamos a Deus que você tenha boa saúde e uma semana abençoada na plenitude do Espírito. E até a próxima, assim permitindo o nosso Senhor.